Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo na terapia cognitivo-comportamental, a famosa TCC. E para fazer isso, vamos nos basear na obra de ninguém menos que a doutora Judith Beck. Ela é uma das maiores especialistas do mundo no assunto e olha que interessante, filha do cara que criou a TCC, o Aaron Beck. Ou seja, a gente vai beber direto da fonte. Pois é, quem nunca, né? Aquela sensação de que a mente entrou num looping, numa rodinha de hamster, de pensamentos ruins que parece não ter fim e que joga energia lá para baixo. Exatamente por aí que a nossa conversa de hoje vai começar. E para a gente entender como a TCC funciona na vida real, nada melhor que um exemplo prático. Vamos acompanhar a história do Abi, que é o caso de estudo principal do livro da doutora Beck. A jornada dele, um homem comum enfrentando problemas bem pesados, vai ser o nosso guia. Então, primeiro passo, antes de falar da solução, a gente precisa entender bem qual é o problema. E na maioria das vezes, o problema é uma verdadeira armadilha que a nossa própria mente cria. Olha só o que acontecia com o Abi. Ele ficava o dia inteiro em casa, vendo TV, evitando qualquer tarefa. Isso é a imagem perfeita do ciclo vicioso da depressão. Um pensamento do tipo, eu sou um fracasso, faz com que ele não queira fazer nada. Aí, por não fazer nada e ficar isolado, o que acontece? Ele se sente ainda mais fracassado. É uma bola de neve que só cresce. Ok, então, como é que se quebra esse ciclo? É aí que a TCC entra com uma ideia, uma sacada fundamental que, sinceramente, revolucionou a psicoterapia. A TCC, que foi criada lá nos anos 60 pelo Aaron T. Beck, é uma abordagem super prática. A lógica não é ficar cavando o passado indefinidamente. Não que o passado não seja importante, claro que é, mas o foco principal da TCC é entender como os nossos padrões de pensar e de agir hoje, no presente, estão mantendo os problemas vivos. E esse é o coração da TCC. Funciona assim. Acontece alguma coisa na vida, uma situação. Isso dispara quase que instantaneamente um pensamento na nossa cabeça. É o tal pensamento automático. E é esse pensamento, e não a situação em si, que vai definir o que a gente sente e como a gente reage. A grande virada de chave é aprender a perceber e a questionar esses pensamentos. Essa metáfora do livro é simplesmente perfeita. A depressão funciona como um par de óculos escuros que distorce tudo. A TCC não tenta convencer a pessoa de que o sol está brilhando. Ela ajuda a pessoa a perceber que está usando esses óculos e, aos pouquinhos, ensina como tirar eles para enxergar as coisas com mais clareza. Legal, a teoria é interessante, mas como é que isso funciona na prática? O que de fato acontece dentro de uma sessão de TCC? É só um bate-papo? De jeito nenhum. A primeira coisa a entender é que TCC é trabalho em equipe. Pense no terapeuta e no paciente como uma dupla de detetives. Juntos, eles vão investigar quais são os padrões de pensamento que estão causando problema e bolar estratégias para lidar com eles de um jeito melhor. E essa investigação não é aleatória. Ela segue uma estrutura bem clara, o que deixa o processo muito transparente e produtivo. Toda sessão tem mais ou menos um roteiro. Começa checando como a pessoa está se sentindo, depois, juntos, definem os assuntos daquele dia, dão uma olhada no que foi feito desde o último encontro, trabalham nos problemas da pauta e, no final, já saem com um novo plano de ação prático. E para fazer todo esse trabalho de detetive, a TCC vinha equipada com um verdadeiro kit de ferramentas, todas bem práticas. O alvo principal são esses carinhas aqui, os pensamentos automáticos. Sabe aquelas frases que pipocam na nossa mente? Eu vou errar, ninguém gosta de mim, eu sou um inútil. Elas aparecem do nada e a gente tende a aceitar como verdades absolutas. A TCC nos ensina a tratá-los como que realmente são, hipóteses que precisam ser testadas. Olha que incrível a mudança na prática. O pensamento automático do Abi, quando ele encarava um desafio, era esse: devastador. Com a terapia, ele aprendeu a construir uma resposta mais equilibrada, mais realista. Percebe? Não é pensamento positivo forçado, do tipo, você é o máximo. É uma reavaliação sincera dos fatos. E tem muito mais nesse kit, por exemplo, os experimentos comportamentais, que é basicamente testar as crenças na vida real. O Abi, por exemplo, acreditava que ninguém se importava com ele. O terapeuta o incentivou a fazer um experimento, ligar para um amigo. E o resultado, claro, desafiou a crença dele. Além disso, tem técnicas para programar atividades e quebrar a inércia, para questionar as evidências por trás dos pensamentos e por aí vai. Agora a gente chega num ponto fundamental, talvez o mais importante de todos. O objetivo da TCC não é deixar a pessoa dependente do terapeuta para sempre. Na verdade, é exatamente o contrário. Essa analogia do livro é sensacional. É igualzinho aprender a dirigir.
No começo, tem que pensar em cada detalhe. Pisar na embreagem, passar a marcha, olhar o retrovisor, exige um esforço danado. Mas com o tempo e a prática, tudo isso vira automático. A TCC busca exatamente isso, que essas habilidades se tornem uma segunda natureza. O verdadeiro sucesso da terapia é quando a pessoa recebe alta e leva consigo essa caixa de ferramentas para usar pelo resto da vida, de forma autônoma. A meta é dar as ferramentas para que a pessoa se torne seu próprio terapeuta, prevenindo problemas futuros. E olha, essa abordagem toda não é só uma ideia bonita, não. A eficácia dela é comprovada. Já são mais de 2.000 estudos científicos que mostram os resultados positivos da TCC para uma variedade enorme de problemas psicológicos. É de longe uma das formas de terapia mais estudadas e validadas no mundo. No fim das contas, a grande lição que fica é que pensamentos não são fatos, são interpretações. E como interpretações, eles podem sim ser questionados e modificados. Então, para fechar, fica uma reflexão. Que tipo de óculos escuros pode de vez em quando estar moldando a maneira como cada um de nós enxerga o mundo?